Se eu contar que já tivemos uma comédia de ação focada em terror, isso, é claro, para um público mais juvenil nos anos 90, tentando replicar a fórmula de Power Rangers ainda por cima. Pois é, estou falando sobre Beetleborgs. Produção que chegou a ter 2 temporadas, baseadas também em seriados japoneses, feito pela mesma equipe de Power Rangers, a Saban. Então, venham comigo descobrir mais material aqui, eu, Luiz Henrique, no Monstros e Aventuras, no seu Sexta-feira Sinistra. E vamos primeiro dar o contexto daqui, depois vamos falar sobre a série e depois falar sobre suas questões mais atuais. Pois é, temos umas coisas interessantes mais recentes. Primeiramente, Beetleborgs foi feito numa época onde a Saban já tinha tido uns fracassos bonitos em tentativa de replicar o sucesso. Afinal, criar uma segunda, terceira ou quarta série de sucesso, quantas mais forem, melhor. Afinal, ganhar dinheiro tanto com a série em si, quanto com o licenciamento com bonecos, chaveiros, bonés, etc. E o que acontece? A Saban já tinha tido o problema de VR Troopers, que só durou 2 temporadas. Tinha tido Masked Rider, que pegou e também só durou 1 temporada. E ainda por cima, tiveram ainda os Cavaleiros Místicos de Shinagog, que foi uma tentativa de fazer algo sem adaptar nada do Japão, mas sim alguma coisa só de armaduras medievais coloridas. Era basicamente um Power Rangers medieval, onde os heróis eram cada um de um reino diferente, ganhavam armaduras coloridas com poderes especiais para lutar contra o exército do mal de uma bruxa maligna, né? Era divertido, né? Alguém recupere o conceito, que é bacana, gente. Mas o que acontece? Então, após justamente o fracasso de VR Troopers, que era de realidade virtual, e o Masked Rider, que inclusive eles tentaram fazer com que a propaganda fosse um pouco maior, já que no começo da terceira temporada de Power Rangers, ao invés de já mudar para os novos poderes e para os novos vilões, tem um episódio múltiplo no início, onde os heróis eles vão para um planeta alienígena, onde inclusive foi fabricado o robozinho deles, o Alpha. E lá eles descobrem que esse mundo está sendo atacado por um outro grupo de vilões, e só que ele é defendido pelo herói que é o príncipe, que tem poderes vindos da família real, que permitem eles virar um grande guerreiro inseto. E o que acontece é que, infelizmente, o planeta é destruído, o príncipe vem para a Terra, e tem que pegar, e o que acontece? Quando os Power Rangers lutam contra os vilões tradicionais dele, o príncipe vai pegar e lutar contra justamente esses 3 invasores que destruíram o mundo dele aqui. E o que acontece é que esse príncipe justamente, a ideia é que esse Masked Rider pegou justamente Kamen Rider Black RX e também, ou alguns outros filmes de Kamen Rider, para pegar e ser usados de base para fazer essa série. Só que a série foi um fracasso tremendo, tanto que existem altos boatos que parece que a Ishinomori Productions, que era responsável pelas séries de Kamen Rider parceria com a Toei, proibiu qualquer adaptação, americanização por anos de Kamen Rider, tanto que só teve um novo Kamen Rider que foi americano, que foi o Cavaleiro Dragão, apenas depois da morte do Ishinomori. E foi uma série bacaninha, diga-se de passagem. Mas, então, o que acontece? Então, tivemos uma nova tentativa de uma nova super equipe, dessa vez pegando conceitos totalmente diferentes. Pegou justamente Beef-Fighter, que era uma série de equipe japonesa, onde, no original japonês, tínhamos os insetos se aglomerando ao redor do mundo para pegar e lutar contra invasores de outra dimensão que queriam destruir a Terra. Acontece que um grupo de humanos percebe isso, cria trajes cibernéticos que absorvem o poder dos insetos para pegar e lutar contra esses invasores. Série que fez sucesso suficiente no Japão para ter uma segunda temporada lá também. Então, essa série foi pega para ser feita a versão americanizada, só que aqui eles mudaram totalmente a história, e não apenas isso, eles trouxeram em massa os trajes para os Estados Unidos, realmente para poder criar histórias completamente novas. Só que o que acontece, além de pegar toda uma estética já pronta de guerreiros cibernéticos dos monstros já prontos do Japão, a ideia é, temos que fazer alguma coisa que garanta sucesso. E uma das coisas que mais estava tendo sucesso entre os adolescentes era a série Goosebumps, né? Então tínhamos inclusive vários clonezinhos de Goosebumps saindo por
por aí, tipo o Clube do Terror. Tivemos, ainda por cima, toda uma proliferação de histórias mais juvenis na época, né? E, inclusive, lembra de A Louca nos Monstros, né? Que era um filme de sucesso na época, onde tínhamos todos os monstros da Universal lutando contra um grupo de adolescentes que tentam impedir que eles dominem o mundo, né? Então, com isso feito, resolveram, vamos pegar as estéticas dos materiais japoneses, nossa própria equipe de super-heróis, só que vamos pegar toda essa vibe que tá fazendo sucesso no ocidente e criar nosso próprio material, e o resultado foi Big Bang Beetleborgs, sim, grandes e maus Beetleborgs, que, bem, vamos falar um pouquinho da série agora. Então, qual é o conceito da série? Aqui nós temos um trio de amigos pré-adolescentes, mais para criança do que para adolescente, que são ultra fãs de quadrinhos, tanto que a avó de um deles é dona de toda uma comic shop, né, uma loja de quadrinhos, né, e na minha opinião a avó e o comic shop são os melhores ambientes e personagem que tem da série. Isso aí, então, de parabéns. E o que acontece é que os três, devido a um grupo de riquinhos que forma quase como uma gangue para pegar atormentar eles, acaba pegando e indo explorar uma mansão, que na verdade é mal assombrada, e eles começam a ser perseguidos pelos monstros da mansão. Até que eles acabam despertando um fantasma que agradece por eles terem libertado eles da prisão, que era um fantasma mega poderoso, por isso ele foi aprisionado, e o que acontece é que concede um desejo para eles. E esses que estão falando de quadrinhos, estão sendo perseguidos por monstros, diz: olha, queremos os poderes dos nossos heróis favoritos para poder lutar contra esses monstros que estão chegando aí. Dito feito, eles ganham. Então eles ganham as armaduras dos Beetleborgs, né? Então nesse universo existem gibis do Beetleborgs que tem um universo próprio. Inclusive, sim, chegam a ter gibis próprios do Beetleborgs, apesar de serem bem poucos, diga-se de passagem, no mundo real na época, né? Mas voltando à série, e o que acontece é que quando os poderes são dados, saem dos quadrinhos para eles, acidentalmente os monstros dos quadrinhos também saem. E o que acontece é que o fantasma consegue perceber que ele não é poderoso o suficiente para simplesmente sugar todos os vilões de volta. Ele conseguiu, tanto que, como eu disse, ele não tem tanto controle do poder assim, então acidentalmente saíram os monstros, e o que acontece é que eles têm que ser derrotados um por um pelos Beetleborgs para poder pegar e voltar para os quadrinhos. E o que acontece é que os vilões que saíram, eles têm o poder de libertar justamente, quando eles acham uma edição e se concentram nela, o monstro específico dela para pegar e atacar os heróis. Então existem duas tramas paralelas. O dia a dia dos personagens, que além dos poderes dos Beetleborgs, acabou também vazando pro corpo deles superpoderes, então eles têm telecinese, super velocidade, super força. E que lidam com o dia a dia com os fantasmas da mansão. Então, cada dia tem um fantasma diferente com quais precisam lidar. Ou uma múmia, ou um lobisomem que está causando algum problema, ou algum gárgula, né? Por aí vai. E o fantasma que ajuda eles é uma espécie de Beetlejuice com jeito de artista, né? Que parece uma mistureba de vários artistas famosos como Elvis diferentes, né? E que realmente tem uma coisa meio Beetlejuice, né? Essa coisa de pegar e ficar dançando, se divertindo. Imagine como se o Beetlejuice, ao invés de ser aquele doidão do mal dos filmes, fosse aquele mais doidão divertido bonzinho da série de animação. E sim, teve uma série de animação de Beetlejuice, inclusive conheci o Beetlejuice primeiro pela série de animação, e para quem gosta do filme, eu acho que o filme e a animação têm propostas diferentes, que cada um executa muito bem. O filme 2 está espetacular, assistam depois que vale muito a pena. Mas voltando então aos Beetleborgs. E paralelo a isso tem os vilões que moram no subterrâneo de um cemitério agora, para poder e tentam invocar sempre um monstro diferente para pegar e dominar o mundo. Sem muito sucesso, diga-se de passagem. Então aqui temos bem menos cenas japonesas, inclusive acho que são só uns 5, 4 minutos de cenas japonesas no máximo que tem na história, sabe? Tanto assim que uma coisa que minha esposa falou que eu concordo totalmente com ela. Se a série não tivesse nada de pego material japonês, e eles tivessem simplesmente feito uma série sobre 3 adolescentes que ganham superpoderes,
quando liberta o fantasma numa missão e cada episódio eles tivessem que lidar com um monstro clássico do Universal, já seria fabuloso. Assim, essa partezinha é até que bem feitinha, sabe? Inclusive, alguns dos melhores episódios são justamente focados nisso, né? Sendo que dessa primeira temporada tem um episódio que é inspirado totalmente na Elvira, onde os vilões pegam e criam justamente uma monstra artificial para pegar e seduzir e manipular os monstros da mansão, que é muito bom. Existe também um outro que não tem nada a ver com os monstros, mas é totalmente é justamente um mistério envolvendo um monstro inspirado no Corcunda de Notre Dame, que tem dentro da história também, né? Ou o episódio onde aparece o criador do Frankenstein tentando ajudar todos os monstros da mansão, sabe? Assim, esses episódios são bem bacanas. E como eu disse, é quase jogado dentro da história a parte realmente de super-herói, né? O que acontece é que depois do episódio 10, como eu falei, esse da Elvira, onde realmente os vilões realmente eles tentam manipular a parte dos monstros, a gente pega e começa realmente as tramas serem conectadas e realmente fluírem, tanto que mais pra frente tem um dos melhores arcos, né, que é quando os vilões, eles, ao invés de tirar um vilão dos quadrinhos, eles criam uma versão maligna dos Beetleborgs para atacar eles, né? E os Beetleborgs, eles acabam tendo que ir até o desenhista que criou a série de quadrinhos, já que os poderes dele vêm dos quadrinhos, para criar novos equipamentos e dar poderes para um novo herói que vai pegar e ajudar eles, né? É um dos, na minha opinião, é o arco que vale a pena dentro da história, né? E mais para frente vai acabar tendo uma coisa mais metalinguística também, né? Onde temos a descoberta de que além do herói, do desenhista, né? Inclusive tem um episódio bem interessante que é inspirado na Comic Con, quando a Comic Con ainda estava começando, ainda não era muito grande, né? Onde eles encontram justamente o desenhista dos Beetleborgs, né? E o que acontece mais pra frente vai ficando, como eu disse, mais metalinguístico, isto é, discutindo arte sobre criar arte, porque nós temos justamente o projetos não liberados do artista começando a pegar e ganhar vida também, né, que os vilões vão atrás, né, mas além disso, eles acabam indo atrás também, e assim acaba dando origem à série Beetleborgs Metallics, né, do irmão maligno do desenhista, que ele desenha coisas muito do mal. Então o que acontece? Esse irmão maligno acaba sendo justamente um novo vilão que vai incorporar na equipe. Inclusive temos um vilão que não existe nos quadrinhos, que também ele acaba sendo materializado, criado para poder ir sendo o grande vilão da nova temporada, que é o Metallics, né? Para poder pegar e criar sempre novos monstros, novos equipamentos para destruir os Beetleborgs, enquanto o próprio desenhista dos quadrinhos acaba virando um personagem mais recorrente, criando novos uniformes, novos aliados e novos equipamentos, até mesmo coisas que ficam gigantescas para poder pegar e auxiliar os Beetleborgs na luta justamente contra os vilões. Então a trama vai começando a ficar mais entrelaçada, vai tendo essa parte mais de discussão sobre criação de quadrinhos e arte, sabe? Bem de leve, mais bacaninha, né? E ao mesmo tempo temos um alívio cômico da história, que é justamente como eu disse, os riquinhos que gostam de pegar e atormentar os outros caras, mas que acaba sendo quase esquecível essa trama, diga-se de passagem. Então, Beetleborgs acabou então durando 2 temporadas e justamente uma das principais mudanças era que a gente tinha pré-adolescentes assumindo a forma de heróis adultos, sabe? Inclusive essa cena de transformação curiosamente, até que interessante, onde temos meio que cenas como se fosse de um gibi atrás e meio quase como eles brotando de dentro dos quadrinhos, sabe? E existe sim um episódio final, que é quando todos os desenhos já feitos pelo desenhista maligno são enfiados dentro de uma máquina para poder juntar todo o poder de todos os monstros já criados para fazer o monstro supremo para dominar o mundo, que acaba não dominando o mundo, é claro, né? Então, essa série teve 2 temporadas, então não fez todo aquele sucesso que o pessoal gostaria na época, mas fez sucesso suficiente para ter 2 temporadas, e eu acho que um dos melhores investimentos da Saban, já que realmente houve criação de trajes próprios para os Estados Unidos, a maioria dos uniformes foi lá, foi ficando uma série quase 100% americana. Não estou dizendo que ficou 100%, mas 90% da produção foi feita lá para realmente poder pegar e criar as histórias próprias, né? E, é claro,
Na época que eu assistia, era a série que eu menos assistia, ou melhor, eu não gostava de Beetleborgs na época. Eu só fui curtir algumas coisas quando pela primeira vez eu fui atrás, que tinha disponível na Netflix, de alguns episódios que comentaram que eram interessantes. Então, alguns arcos bem bacanas, como por exemplo, o final e o final da primeira, o final de cada temporada, o comecinho da segunda temporada, como eu disse, o arco do Ranger do Mal, e melhor, do Beetleborg do Mal e do Beetleborg aliado novo, que a Peggy aparecem justamente na primeira temporada, sabe? E a segunda em si, como eu disse, é mais interessante. O que ocorre é que realmente outra vez eu peguei e tentei reassistir desde o começo, começou a ter umas coisas interessantes, mas como eu falei, um problema é que demora muito para engrenar. E assim, a parte de super-herói com a parte dos monstros não conversam de jeito nenhum por mais de 10 episódios. Pensa, demora quase mais de 2 meses pra série não ser só uma desculpa pra jogar super-herói lá no meio, sabe? Então isso é uma série que, como eu disse, demorou muito pra achar o seu tom e começar a ir pra frente o negócio, sabe? E podia tranquilamente, como eu falei, né? A gente tem um monte de monstro novo, dá pra tranquilamente ter uma história de super-herói envolvendo cada monstro diferente. É como se houvesse um medo, perdão trocadilho porque envolveu o terror, né? Justamente por como são monstros da Universal, de tirar o tom cômico da história se você pegasse e colocasse alguma coisa de enfrentar, de lutar diretamente. E eu entendo um pouco disso porque teve locais no mundo, como o Canadá, que censurou a entrada de Power... Ou mesmo a Nova Zelândia, onde depois foi filmado Power Rangers, né? Olha só a hipocrisia. De pegar e ser justamente muito violento, então e foi proibido em certos locais por causa de luta, etc. Não vou nem entrar nesse toque aqui, porque, diga-se de passagem, né? Tem coisas 100 vezes mais violentas do que a televisão que deviam ser bloqueadas, diga-se de passagem, e enquanto artes marciais, quando bem feitas, a gente pega e tem toda aquela questão da disciplina associada. Mas o que ocorre é que nesse processo, eu tenho umas teorias envolvendo de por que e como foi feito a série que originou os Beetleborgs. Por quê? O que acontece? Em 95, estrelou, como eu te falei, a série de Masked Rider, adaptando justamente o Kamen Rider, o Guerreiro Inseto, nos Estados Unidos. E o que acontece? Justamente, isso significa que em 94 estava sendo preparado, filmado cenas americanas, tinha sido comprado e preparado tudo para lançar em 95 a série. Só que ao mesmo tempo, em 95 também estrela o B-Fighter, a série de guerreiros cibernéticos baseados em inseto no Japão. Então, fica aquela dúvida de até onde foi. Peraí, será que como eles compraram Kamen Rider e exibiram, a ideia não foi, se a gente criar outras séries baseadas em insetos, fica mais fácil de vender, porque se eles fizerem sucesso com Kamen Rider, a gente tem que ter outras séries baseadas em insetos para pegar e vender para eles, já que a gente não tem nenhum Kamen Rider mais recente, né? Já que é lá do comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, justamente a última série de Kamen Rider, né? Então, além disso, uma coisa importante, Beetleborgs, qual era o tema deles, né? Eram justamente crianças que assumiam formato de adulto, né? Tema que eu nunca gostei muito, com raras exceções, diga-se de passagem, né? Shazam é uma delas. Tipo, Shazam tem umas histórias espetaculares. Mas voltando. E o que ocorre? Justamente quando depois de ter a segunda temporada de B-Fighter que pegou, e que é o B-Fighter Kabuto, se não me engano, que acabou sendo vendido e virando também o Metallics, né? O que ocorre? Gente, as séries seguintes, que foi Kabutaki e Robotaki, que inclusive recomendo vocês acharem que os 2 primeiros episódios de cada uma estão disponíveis no YouTube, eles nunca foram adaptados para os Estados Unidos, mas eram justamente sobre robozinhos pequenos do tamanho de crianças que pegavam e viravam guerreiros fortes do tamanho de adultos, né, em grandes disputas contra outros robôs, todos baseados em animais. E você fica se perguntando, nossa, será que isso foi inspirado um pouco no conceito justamente dos Beetleborgs? Será que isso também não ia ser uma forma de pegar e facilitar para vender para os Estados Unidos uma forma
fórmula do tipo, claro que muita gente vai pegar e mesmo se for assim, muita gente vai negar até o fundo da alma, porque justamente a ideia de você depender do dinheiro de um país estrangeiro acaba sendo complicado, né? Mas eu começo a pensar nisso. Lembrando que muito dinheiro sai de Power Rangers para ir para Toei, e é um negócio que mesmo tendo se reformulado as coisas, ainda as granas de exibição vão em parte para Toei até hoje. Então, gente, sendo que isso apenas são alguns dos múltiplos clones de Power Rangers que teve na época. Gostariam de conhecer outros também que existiram? Vocês já assistiram o Beetleborgs? Se gostaram do vídeo, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!